o governo Bolsonaro foi uma tentativa de uma versão similar, né? Então tem que vilanizar. E dentro da vilanização do STF, eleger, como todo enredo de golpe, você tem que eleger um vilão, que foi Alexandre de Moraes, né? Que levou a cabo essa empreitada. E está pagando até hoje por isso aí. Mas o que tudo isso mostra, os atos de rebeldia do Jair Bolsonaro depois de preso, as tentativas sempre malandras de criar uma situação difícil para expor de novo o Alexandre de Moraes, obrigando-o a tomar decisões contra o seu mau comportamento, contra a sua desobediência às regras que lhe foram impostas pela prisão, né? Para impor o desgaste público, né? E isso para mim tem nome, é a continuidade do golpe, que agora se materializa no discurso do filho candidato por DNA. E é nisso que reside a resistência dos aliados da direita. Política não se faz com DNA, né? Pode até você ter sucessores, parentes. O Antônio Carlos Magalhães idealizava que o filho Luiz Eduardo viesse a ser presidente da República. Mas isso não era imposto, isso era negociação, isso dependia da performance do Luiz Eduardo Magalhães, dependia do trânsito dele entre as diferentes correntes ideológicas, entre os partidos, conseguir uma empatia popular para poder ser. E isso não aconteceu porque ele morreu, né? Mas ninguém pode afirmar que aconteceria. Então, quando eu falo por DNA, não é um simples parentesco, é você adotar como critério que filho de um líder será o líder. Essas coisas não funcionam assim. É como se o filho de um artista também tentasse ser aquele artista de sucesso e tal, sem que tivesse os predicados para isso, não é? Porque precisa de um respaldo popular para isso, precisa de agradar, precisa de ter empatia. Então, essa coisa reforça muito a ideia que essa família faz de que é uma família real na política brasileira, né? Tem uma coisa aqui que eu acho interessante aqui, você falando, né, dos partidos, né? A gente fala muito da família, do nome Bolsonaro, desse momento de uma divisão na direita, mas também tem os partidos do Centrão, quer dizer, optando não estar com o Flávio nesse momento, em que pese serem partidos de centro-direita, é uma posição bastante conservadora, né? Porque é de conservar, talvez, um nível de normalidade entre as relações, né? Porque, assim, todos sabem, né? A crise institucional se alonga, tem esse problema hoje, né? Da relação entre os poderes, que ora é do executivo com o legislativo, do legislativo com o Supremo e vice-versa. Talvez os partidos estão falando assim, a gente prefere discutir nos termos atuais do que entrar num terreno desconhecido. E talvez, será que é isso que o Gilmar está se referindo quando você fala que o cara que se eleger pensando nisso vai ter uma dificuldade de lidar com o todo institucional? Ele usa essa palavra, o todo institucional é isso, será? Bem pensado, Nestor, bem capturada essa parte da declaração do Gilmar que você fez agora. Com certeza ele está se referindo a isso, quer dizer, a gente olha para o governo atual, né, e vê o malabarismo, o empenho, o exercício, o esforço político do presidente da República para administrar as relações com o Congresso, majoritariamente em oposição ideológica a ele, né, e a crise desse Congresso com o STF, patrocinado por uma minoria bolsonarista, né, a captura da direita nesses primeiros tempos do Bolsonaro, que só agora começa a haver um distanciamento, né, e evidentemente que o que o Gilmar fala, e que eu acabei sem ter percebido isso, também comentando, é a perspectiva de crise institucional que o Flávio projeta,
que é exatamente aquilo que o Gilmar está dizendo, que o todo institucional se unirá contra isso. O todo institucional é o equilíbrio das lideranças dos três poderes, que não tem mais como continuar passiva, né, negligente, indiferente, como ficou no governo Bolsonaro, às tentativas de você criar uma cisão com o Poder Judiciário. É claro que o Poder Judiciário tem muita coisa a acertar, mas não é esse o objetivo dos Bolsonaros. O objetivo dos Bolsonaros não é aprimorar o Poder Judiciário. O objetivo deles não é estabelecer um debate com o Judiciário para eliminar certas práticas, estabelecer regras permanentes no plano ético, não é? Porque não basta ser, precisa parecer, né, honesto, íntegro. Então, tudo isso, eles não colocam como objetivo tratar disso no debate para chegar a um ponto comum. Né? Eles querem derrubar aquela instituição que é o esteio, é a guardiã da Constituição. Porque é a Constituição que impede eles de darem ao país determinados rumos que eles só conseguirão autoritariamente. Num regime autoritário, num regime democrático, eles não conseguem esse êxito nem no Congresso e nem nas gerações para o Executivo. Então foi muito bem pensada essa frase do Gilmar que você trouxe, porque é a isso tudo que ele se refere como o todo constitucional.